Sabiam que existem alimentos que se podem conservar por mais de 30 anos sem se estragarem? Imaginem abrir a vossa despensa décadas depois e encontrar ingredientes perfeitos para usar, sem bolor, sem mau cheiro, prontos a consumir. Em tempos incertos, ter um estoque de alimentos com longa duração não é só uma estratégia inteligente, mas também uma forma de garantir que temos sempre algo nutritivo em casa. Hoje vou partilhar convosco 8 alimentos em pó que, armazenados corretamente, duram uma vida. De adoçantes naturais a proteínas essenciais, estes produtos não são apenas práticos, como também preservam o seu sabor e valor nutricional ao longo de décadas. Fiquem por aí, porque mais do que um vos vai surpreender. Primeiro, mel em pó, o ouro doce que nunca expira. O mel é um alimento ancestral conhecido pela sua longa vida útil. Foram encontrados frascos de mel em túmulos egípcios, com milhares de anos, ainda próprios para consumo. No entanto, o mel líquido pode cristalizar ou tornar-se espesso com o tempo, o que dificulta a sua utilização em determinadas situações. É aí que entra o mel em pó. Este produto é uma versão desidratada do mel natural, tornando-o ainda mais fácil de armazenar e utilizar. Devido ao seu baixo teor de umidade, o mel em pó não cristaliza nem endurece, o que o torna a escolha ideal para quem procura um adoçante de longa duração. Pode durar mais de 30 anos se armazenado num recipiente hermético, num local fresco e seco. Além da sua incrível longevidade, o mel em pó mantém muitas das propriedades benéficas do mel líquido. Contém antioxidantes, enzimas naturais e compostos antibacterianos que podem fortalecer o sistema imunitário. O mel em pó é perfeito para adoçar café, chá, papas e pastelaria, sem a viscosidade do mel tradicional. Outra vantagem é a sua leveza e fácil transporte, ideal para campistas, caminhantes ou aventureiros. Se a segurança alimentar é uma prioridade para si, ter mel em pó na sua despensa é uma decisão inteligente. Não só pode realçar o sabor dos seus pratos, como também lhe garante uma fonte fiável de energia e doçura a qualquer momento. Segundo, cacau em pó. Chocolate sem data de validade. O cacau em pó, para além de ser um ingrediente essencial em pastelaria e bebidas quentes, destaca-se como um alimento ideal para armazenamento a longo prazo. Ao contrário das tabletes de chocolate ou do cacau rico em gordura, o cacau em pó puro, quando armazenado corretamente, pode durar décadas. O cacau em pó é obtido através da extração da manteiga de cacau dos grãos de cacau, sendo o restante sólido pulverizado. Por ter um teor de gordura muito baixo, a sua vida útil é significativamente maior do que a de outros produtos de cacau. Armazenado em local fresco, seco e protegido da luz, num recipiente hermético, mantém o seu sabor e propriedades antioxidantes por mais de 30 anos. Para além do seu sabor delicioso, o cacau em pó é uma excelente fonte de flavonoides, compostos vegetais que demonstraram ter efeitos benéficos na saúde cardiovascular e cerebral. Contém também minerais como magnésio e ferro, essenciais para o bem-estar geral. A sua versatilidade na cozinha é inegável. Pode ser usado para fazer chocolate quente, enriquecer smoothies, incorporar em receitas de pastelaria e até mesmo preparar molhos e temperos. Para quem procura armazenar alimentos a longo prazo, sem abdicar do prazer do chocolate, o cacau em pó é uma opção inigualável. Em situações de crise ou escassez alimentar, ter um alimento que melhora o humor e fornece energia é fundamental. O cacau em pó cumpre ambas as funções e, armazenado adequadamente, é uma garantia de sabor e bem-estar por décadas. Em terceiro lugar, leite em pó, o clássico dos alimentos de longa duração. Embora o leite seja um alimento básico em muitas dietas, a sua vida útil é limitada e requer refrigeração. O leite em pó surge como solução para este problema.
sendo uma das opções mais populares para armazenamento a longo prazo. Este produto é obtido através da remoção de toda a umidade do leite líquido, o que impede o crescimento bacteriano e aumenta consideravelmente a sua vida útil. Num ambiente adequado, como um recipiente hermético com absorvedor de oxigênio, num local fresco e escuro, o leite em pó pode ser armazenado por mais de 30 anos sem perder o seu valor nutricional. Um dos seus principais benefícios é o elevado teor de cálcio e proteína, essenciais para a saúde óssea e muscular. O leite em pó pode ainda ser enriquecido com vitaminas A e D, tornando-se um suplemento alimentar ideal para situações de emergência. A sua preparação é bastante simples. Basta misturá-lo com água na proporção correta para obter leite pronto a beber ou para usar em receitas. É perfeito para usar em café, smoothies, sobremesas, molhos cremosos e pastelaria. Para quem deseja garantir um fornecimento de laticínios sem depender da refrigeração, o leite em pó é a alternativa ideal. Não só liberta espaço no frigorífico, como também assegura a ingestão de nutrientes importantes em situações imprevistas. Em quarto lugar, iogurte em pó, probióticos que perduram por décadas. O iogurte é conhecido pelos seus benefícios probióticos e pelo seu teor de cálcio e proteína. No entanto, na sua forma fresca, é altamente perecível. O iogurte em pó surge como uma opção que mantém os benefícios do iogurte tradicional sem a necessidade de refrigeração. Através de um processo de liofilização ou desidratação, o seu teor de umidade é reduzido ao mínimo, impedindo o crescimento microbiano e prolongando a sua vida útil para mais de 30 anos, quando armazenado adequadamente. Depois de reidratado com água, o iogurte em pó pode ser usado da mesma forma que o iogurte fresco. Pode ser consumido simples, misturado com fruta ou incorporado em molhos e receitas de pastelaria. Para além do seu uso culinário, o iogurte em pó é ideal para quem procura melhorar a saúde digestiva, já que alguns processos de secagem conseguem preservar as bactérias probióticas benéficas. Para um armazenamento ideal, recomenda-se guardá-lo em sacos de mylar ou em recipientes selados a vácuo, de forma a evitar a umidade e a exposição à luz. Assim, poderá desfrutar dos benefícios do iogurte sem se preocupar com a data de validade. Em quinto lugar, tomate em pó, o segredo na manga da sua cozinha. O tomate é um ingrediente indispensável em inúmeras receitas, de molhos a estufados e sopas. No entanto, os tomates frescos têm uma vida útil muito curta e as conservas podem perder qualidade ao longo do tempo. É aí que entra o tomate em pó, um verdadeiro coringa culinário. Este produto é obtido através da secagem e pulverização de tomates maduros, o que remove a umidade e permite que o pó seja armazenado durante décadas. Armazenado em recipiente hermético, num local fresco, seco e escuro, mantém o seu sabor e nutrientes por mais de 30 anos. O tomate em pó é rico em licopeno, um poderoso antioxidante conhecido pelos seus benefícios para a saúde cardiovascular. É também uma excelente fonte de vitamina C, potássio e fibra, tornando-se numa verdadeira bomba nutricional para armazenamento a longo prazo. Uma das suas maiores vantagens é a versatilidade. Pode ser misturado com água para fazer extrato de tomate, adicionado a sopas e estufados para realçar o sabor, ou mesmo polvilhado diretamente sobre carnes e legumes para lhes dar um toque agridoce. Também é ótimo para preparar um molho de tomate rápido ou como base para temperos caseiros. Se deseja ter sempre tomate à mão sem se preocupar com a validade das conservas, o tomate em pó é uma solução prática e eficiente. Para além disso, é mais leve e ocupa menos espaço do que as latas tradicionais, ideal para qualquer despensa. Em sexto lugar, caldo de legumes em pó, sabor sem limites.
O caldo de legumes é uma forma rápida e fácil de adicionar mais sabor a quase todas as receitas. No entanto, as versões frescas e enlatadas têm uma vida útil limitada, tornando o caldo em pó uma alternativa superior para armazenamento a longo prazo. O caldo de legumes em pó é feito a partir da desidratação de uma mistura de legumes, como cenoura, aipo, cebola e ervas aromáticas, que são depois triturados até se obter um pó fino. Armazenado corretamente, num recipiente hermético com absorvedor de oxigênio, pode manter o seu sabor e nutrientes por mais de 30 anos. Para além da sua longa vida útil, o caldo em pó é incrivelmente versátil. Pode ser dissolvido em água para fazer um caldo rápido, adicionado a estofados e arroz para realçar o sabor, ou mesmo usado como substituto do sal em diversas preparações. Do ponto de vista nutricional, muitos dos minerais e antioxidantes dos legumes originais são preservados no caldo em pó. Embora alguns nutrientes possam degradar-se com o tempo, continua a ser uma opção valiosa para quem pretende enriquecer as suas refeições sem depender de ingredientes frescos. Outra vantagem é a sua capacidade de proporcionar conforto e calor em momentos difíceis. Em situações de emergência ou crises, uma simples sopa quente pode fazer toda a diferença no bem-estar físico e emocional das pessoas. Se procura uma forma prática e duradoura de dar mais sabor às suas receitas sem se preocupar com prazos de validade, o caldo de legumes em pó é essencial em qualquer despensa. Em sétimo lugar, cogumelos desidratados. O sabor umami eterno na sua despensa. Os cogumelos são apreciados pelo seu sabor umami, que confere uma profundidade única aos pratos. No entanto, a sua forma fresca é bastante perecível, tornando os cogumelos desidratados numa excelente alternativa para quem procura um armazenamento a longo prazo sem comprometer o sabor. Através da desidratação, o teor de umidade dos cogumelos é reduzido a níveis extremamente baixos, o que impede o crescimento de bactérias e bolores, garantindo uma vida útil de mais de 30 anos, quando armazenados corretamente num recipiente hermético, num local seco. Para além do seu sabor intenso, os cogumelos desidratados são uma fonte rica em minerais importantes, como selênio, cobre e potássio. Contém também beta-glucanos, compostos naturais que podem fortalecer o sistema imunitário e contribuir para a saúde em geral. Na cozinha, os cogumelos desidratados podem ser usados de diversas formas. Podem ser adicionados a sopas e estofados para intensificar o sabor, incorporados em massas para fazer pão ou massa com um toque mais rústico, ou mesmo usados como substituto do caldo de carne em receitas vegetarianas. Para um armazenamento ideal, recomenda-se etiquetar os recipientes com a data e mantê-los afastados da umidade. Com os devidos cuidados, os cogumelos desidratados podem tornar-se numa fonte duradoura de umami em qualquer cozinha, independentemente do tempo que passe. Em oitavo lugar, ovos em pó, proteína compacta para todas as ocasiões. Os ovos estão entre as fontes de proteína mais completas e versáteis, mas a sua forma fresca é altamente perecível. É aí que entram os ovos em pó. Quando armazenados corretamente, podem durar até 30 anos, sem perder os seus nutrientes. Os ovos em pó são produzidos através da remoção de toda a umidade dos ovos frescos, o que impede o crescimento bacteriano e garante a sua longa vida útil. Selados a vácuo com absorvedores de oxigênio, a sua qualidade e sabor são preservados durante décadas, e os seus benefícios nutricionais são impressionantes. Os ovos em pó retêm a maioria das propriedades dos ovos frescos, incluindo o seu elevado teor de proteína, aminoácidos essenciais e vitaminas, como a B12 e a D. Na cozinha, a sua versatilidade é incrível. Podem ser misturados com água para preparar ovos mexidos ou usados em pastelaria, molhos e sobremesas. São também uma excelente opção para levar em viagens ou para kits de emergência, pois são leves, fáceis de armazenar e uma ótima fonte de proteína. A sua longa vida útil
e facilidade de armazenamento fazem dos ovos em pó um componente essencial de qualquer plano de preparação para emergências. Assim, estará preparado para enfrentar qualquer situação. E assim, ficam a conhecer 8 alimentos em pó que se conservam por mais de 30 anos, mantendo-se perfeitos para consumo. Ter estes ingredientes na sua despensa não só lhe dará tranquilidade em tempos incertos, como também o ajudará a economizar dinheiro e a reduzir o desperdício alimentar. Se está interessado em armazenamento de alimentos a longo prazo, este é apenas o começo. Qual destes alimentos em pó o surpreendeu mais? Já tem algum deles em casa? Partilhe a sua opinião conosco e, se quiser ver mais conteúdos como este, subscreva o nosso canal e ative as notificações. Até ao próximo vídeo. Mantenham-se preparados.